Cá estamos nós, novamente. Rodrigo, vamos lá? Bora para mais uma? Bora. E agora o assunto aqui é delicado. Ah, Opa, olha aí, sino batendo. alguém faturou, né? Alguém faturou, Alguém batendo tá faturando. meta. E é sobre isso que a gente vai falar, né? Sobre meta, sobre dinheiro. E quando fatura tem que pagar imposto, né? Poxa, isso é uma dor aí do empresariado, e por isso que a gente trouxe aqui o Leonardo Favretto, da Meu Real, para falar sobre estratégias tributárias. Gostando ou não, querendo ou não, é um assunto que o empresário precisa se envolver, precisa conhecer. E nós também contamos aqui com a presença de um projeto bem legal da Junior Archivement, o Empresário Sombra. E aí nós temos aqui, junto com o Léo, a Franciele, da agência Mona, né, propaganda e publicidade, acompanhando aí à tarde, a rotina do Léo hoje à tarde, através do Empresário Sombra. Então, primeiro, Fran, seja bem-vinda, que bom poder contar com você aqui. Você viu só, foi acompanhar o Léo, aí já tá numa mesa de podcast, que legal poder te proporcionar essa experiência também. Boa tarde, muito obrigada pela oportunidade. Que bom. E, Léo, que bom, cara, grata satisfação ter você aqui, a gente se conhece aí há muito tempo, consegui acompanhar de perto aí boa parte da tua trajetória, e é muito bacana aí poder ver você aí palestrando no palco do HJ aí para um público bem expressivo, falando sobre um tema bem relevante. Seja bem-vindo. Boa tarde, fico feliz pela oportunidade de estarmos juntos aqui, conversando com o povo. Se tiver interação, fiquem à vontade. E não tem como fugir, né? Eu fiz uma venda, como tocou o sino aqui dos vizinhos, o imposto vem. Agora eu posso escolher como, eu posso escolher um formato que aumente a minha lucratividade. E nesse nosso bate-papo nós vamos observar alguns exemplos de empresas que já estão, empresas conhecidas mesmo, para não ficar nada distante da realidade do dia a dia, para ver como que isso está acontecendo na prática e como que você, ouvinte, pode fazer isso aí na tua empresa também. Que bacana. Antes da gente falar das estratégias, Rodrigo, eu penso que é legal de entender o que leva uma pessoa a estudar ciências contábeis, hein? Verdade. Léo, conta para nós um pouquinho como é que você começou nessa área, como que você se introduziu dentro da contabilidade, né? E como que foi essa migração ainda mais nichada para a questão tributária. Não é muito glamuroso, né? Não é muito glamuroso, porque contabilidade é um dos cursos mais baratos que se tem para fazer. É um curso que as faculdades têm com as mensalidades mais em conta. E eu não tinha recurso para fazer faculdades de grande potencial, como na época quando eu estudei era engenharia, medicina, né? Saúde em geral. Eu escolhi contabilidade. Foi inicialmente porque eu via o meu irmão mais velho, né, tendo uma vida melhor com a contabilidade do que sem, né, do restante da minha família. E eu falei, eu consigo, né, eu posso estudar isso, então eu vou para lá. E no segundo ano de faculdade, eu já comecei a trabalhar numa parte mais estratégica da contabilidade, não naquela operacional de fazer o cumprimento de obrigações para o fisco, fazer aquilo que é uma rotina muito mais normal. Rotinas administrativas. Isso. E aí é uma parte mais estratégica, né? Olhando realmente como que as empresas estão perdendo dinheiro todo mês por ter más práticas tributárias e corrigindo isso. Então eu comecei, originalmente fazendo o processo de olhar os últimos 5 anos das empresas, trazendo o reembolso para dentro do caixa da empresa e fazendo aumentar o fluxo de caixa. Logo, eu estou falando do ano de 2011, quando eu dei início aqui. Então, já tenho uma carreira de 12 anos trabalhando na parte tributária específica e de forma estratégica. Então, desenvolvi nesse meio tempo muitos trabalhos em diversos segmentos, ou seja, isso traz uma bagagem multissetorial, onde eu consigo trazer estratégias que foram feitas em uma empresa, trazer para outro segmento. Legal. Mesmo não tão glamuroso, hoje você consegue visualizar propósito, relevância naquilo que você faz, naquilo que você entrega. Como que você expressa isso no propósito de existir da tua empresa, hoje da tua organização, que você, a partir de um momento, começou a caminhar sozinho, né?
existe uma causa hoje, né? Realmente, assim, não glamuroso o motivo de começar ciências contábeis, mas algo que eu levo para minha vida é fazer o melhor com aquilo que você tem, né? O que eu sei fazer. Eu estive em ciências contábeis e eu comecei esse mundo. Então, o que eu posso fazer de melhor? E aí eu comecei a ver. E olha que engraçado, eu trabalhava para grandes corporações, grandes empresas, fazendo trabalhos que os menores eram 7 milhões, 9 milhões, tinha trabalhos de 90 milhões de recuperação e resgate de valores, né, de imposto. E aí eu vi na minha cidadezinha do interior, né, oeste de Santa Catarina, cidade de 30 mil habitantes, uma família com 4 pessoas que trabalhavam no mercado, né, um mini mercado, faturando para sua sobrevivência e perdendo R$400 todo mês. Aí eu posso fazer a vida dessas famílias, dessas empresas se transformarem com aquilo que eu sei. E talvez isso aqui gere mais impacto para eles do que aqueles milhões que eu estou acostumado. Aí foi natural para mim, foi o propósito de contribuir para que as empresas parem de perder dinheiro. E aí eu levanto essa causa de o empresário tem que pagar imposto, mas não precisa doer tanto. Sim. E o olhar para o pequeno empreendedor, para o pequeno empresário que normalmente não tem acesso, é desassistido, ou não tem informação, não tem o entendimento, a clareza da relevância do tema, foi o que te levou a começar a empreender, a começar a caminhar por passos próprios, é isso? Exatamente. Era já... Não apenas também, né? Foi, na verdade, isso foi a direção de foco. Para que eu empreendesse, já era natural de mim. Eu saía na adolescência vendendo picolé, entregando panfletos, eu fazia um produto em casa, anholine, né? Capelete, depende de quem conhece por um nome ou outro. Mas eu fazia em casa para vender. Isso, inclusive, depois que eu estava no escritório, eu vendia para os meus colegas do escritório. Eu nunca tive vergonha de fazer algo para conseguir mais. Então, eu sempre estava... Eu já estava empreendendo de alguma forma, né? Só não tinha profissionalizado isso. E qualquer situação que eu percebesse que existia algum problema, eu falava, deixa eu resolver para ti. Né? De alguma forma, eu era remunerado para isso. Então, os meus primeiros trabalhos eu ainda era funcionário e eu fazia trabalhos extras, né, para as empresas, eram em outros vieses, era a parte administrativa, como organizar os procedimentos com BNDES, com financiamentos e tal. E aí veio essa consciência quando eu conheci aquele mercado das 4 pessoas e eu escolhi, tá, agora eu vou definir um nicho, aí eu paro de fazer um pouquinho de tudo e eu consigo fazer algo melhor do que eu já faço. Legal. Aí tu encontrou o teu propósito e conectou num nicho, num objetivo claro, certo? Aí foi quando eu encontrei o propósito e eu acordava sedento para realizar ele todos os dias mesmo. Não falhava um. Que legal. E daqui para lá, né? Como a gente vai focar um pouco mais aqui em estratégias, só para fechar essa parte da história aí da Meu Real, né? Que entramos no assunto agora e também da formação do Leonardo. Quais são os números, né? De lá até aqui. Quantidade de clientes atendidos, estados, né? Dá um panorama geral aí do que você, né, a tua empresa, aquilo que te move já entregou, né, já gerou para o mercado como um todo. A empresa surgiu em 2015, então nós estamos atualmente com 8 anos de existência e de lá até aqui nós já atendemos mais de 1.000 clientes, sendo 95% de pequeno porte. São empresas que estão sediadas ao longo do país todo, né, quase o país todo, são 20 estados. Faltam alguns alfinetes para a gente preencher o mapa do país inteiro. E é gratificante demais olhar como a gente já impactou tantas empresas, porque aí no meio tem famílias que puderam concluir o estudo, né, a educação da faculdade dos filhos dos empresários. E tem tanta história linda no meio desses mais de 1.000 clientes. E isso foi... o nosso foco de atuação bem delimitado até o ano de 2021.
ano passado, 2022 para cá, a gente já trouxe uma nova estrutura para a empresa com trabalhos onde eu voltasse a atender empresas grandes. E aqui a gente já está com as primeiras dezenas de clientes atendidos, empresas que já extrapolam o pequeno porte, então são de médio porte, e aqui a gente consegue ver, inclusive, o crescimento para a Meureal e o como aproveitar mais o mercado, né? É um mercado que existe há bastante tempo e a legislação tributária é caótica. Então, as empresas precisam que a gente faça esse tipo de coisa. Sim. Eu recentemente estava com um grande empresário de Chapecó, no ramo de distribuição, e ao comentar sobre a rotina, sobre como é estar à frente do grupo como CEO, dentro desses comentários ele falou que hoje em torno de 50%, cara, me assustei demais, assim, 50% do tempo dele, do dia dele, ele gasta em revisar, olhar e cuidar das estratégias tributárias das operações que ele está inserido. E eu falei, caramba, cara, 50% do tempo, o que esse cara está olhando que quem sabe eu e a maior parte dos empresários brasileiros não olham para, né, ter tanto afinco, tanto cuidado, tanto envolvimento com essa área tributária. E eu gostaria, né, Léo, que você comentasse um pouco para isso. Que quem sabe esse empresário vê que a grande maioria dos empresários não vê. Inclusive, ele não é o único, né? Eu conheço alguns empresários que tem vezes que parece que eles vão me dar aula daquilo que é a minha área, sabe? Um exemplo deles é Marcos, ele tem uma rede de distribuidora de peças automotivas sediada em Joinville, faturamento aí de uns 100 milhões no ano, e ele tem mais de metade do tempo dele dedicado a encontrar também boas práticas tributárias, porque é onde ele consegue ter lucro na empresa. Ele me falou assim, Leonardo, se eu ficar cuidando daqueles 5% de lucro que a empresa dá, é uma coisa. Agora, aqueles 40% de imposto que pagava, eu comecei a diminuir através de boas estratégias, e hoje eu tenho rentabilidade na empresa. Então, eu não sei vender. Eu tenho vendedores. Eu foquei em organizar a parte tributária e foi onde eu comecei a conseguir mais mercado, porque ajustava a competitividade dele no mercado, aumentando a rentabilidade da empresa. Perfeito, perfeito. Eu acredito, Léo, que hoje a contabilidade ela deixou de ser um departamento operacional, né, de processamento basicamente de informações pro governo, né, pro fisco, né? E ele passou a ser uma estratégia, uma área muito mais estratégica, né? Uma área que ela está diretamente conectada com a estratégia do negócio. Ou seja, ela pode dar lucro ou pode dar prejuízo, depende do envolvimento que você tem, do desprendimento que você tem para tratar isso como estratégico, né? É crucial, porque estratégia tributária você precisa ter, né? Você vai ter um formato de pagar os impostos na sua empresa. E se ele for o melhor, ótimo, vai aumentar a tua rentabilidade. Agora, se você não tem uma boa estratégia e faz de qualquer jeito, seguindo regras gerais, o imposto vai ficar mais alto, e aí isso pode gerar baixa rentabilidade, causando até, por que não, um enfraquecimento da empresa. Sim, com certeza. E às vezes a tua concorrência já viu isso, né? Então você já está com um déficit, então você tem que sempre tentar ficar sempre à frente, né? Sempre à frente e buscar novas formas de aumentar a tua margem para também tu ter o melhor preço, né? O melhor preço com a maior margem, né? Esse é o ápice, né? É o mundo perfeito, né? Toda certeza. Como o mundo dos negócios é dinâmico e o mundo tributário também acompanha a mesma filosofia, né? De ser dinâmico, de mudar o tempo todo, de ser imprevisível, né? Aqui também aconteceu uma situação imprevisível, a gente vai resolver, porque é um bate-papo leve, descontraído, assim como o movimento hoje é. Eu vou pedir que o Rodrigo conecte ali, no lugar da máquina do café, o notebook do Léo, a fonte, porque o Léo quer dividir um conteúdo legal conosco, algumas dicas
que inclusive estavam na tua palestra, né, Léo, que você subiu ao palco aqui agora há pouco. Então, eu vou pedir que o Rodrigo passe a gentileza aí. É aqui desse lado? Obrigado, Rodrigo. É do outro. E aí a gente vai seguindo. Exatamente. Foi uma palestra em que eu pude perceber, inclusive, o fato que a maior parte das empresas... porque tem pesquisas que indicam isso, né? Uma pesquisa que eu mesmo preparei. Então, por olhar que o mercado não tinha naquele momento nada que eu pudesse usar como bases, eu resolvi, eu quero fazer o conhecimento de mercado. E eu fiz uma pesquisa com 2.600 empresas em 2019, sendo 87% delas pagando mais imposto do que precisaria ser pago. E aí, quando eu fazia... Isso de vários nichos. De alguns nichos, de vários nichos. E naquele momento, o que eu fui onde eu tinha mais foco, então, empresas de pequeno porte. Né? Agora que é um novo momento, eu estou pretendendo fazer para 2024 uma nova pesquisa para compreender como está o mercado já de médio porte, inclusive. Naquela pesquisa, um pouco desatualizada, é verdade, mas 87% das empresas pagando mais. E quando questionava, tá, você tem noção disso? Não, como assim pagando mais? Então, 93% do empresário nem imaginava que era possível pagar imposto a mais. Quem dirá é saber que a empresa dele está fazendo o pagamento em desacordo. E aqui na palestra tinham dezenas de empresas diferentes. E quase todas elas falaram que não conheciam ainda sobre os trabalhos que a gente fala, né? Os trabalhos que, inclusive, a gente oferece para o mercado. Porque vai ali fazendo... A máxima né? As empresas brasileiras têm normalmente a sua origem de uma técnica, né? O empreendedor tem veia, tem gosto de empreender e conhece uma técnica. E aí sai criando a empresa, e aí não significa que sabe tudo que tem na empresa. Aí comumente falta alguém complementar na empresa para fazer as questões burocráticas. Perfeito, perfeito. A gente vê isso muito nas empresas, essa necessidade do alinhamento, né? E de entrar num nível estratégico, né? Como eu estava falando antes, a estratégia do negócio ele vem muito conectado com a estratégia de posicionamento jurídico e tributário, né? Hoje você tem empresas, vocês atendem empresas de todos os tipos, né? Simples, presumido, real. Serviço, indústria, comércio. Como que é essa dinâmica entre essas diferenças de empresas, diferenças de setores, né? Qual que é a estratégia que vocês utilizam hoje nos principais setores? Até para ilustrar, Leonardo, porque daqui a pouco tem alguém nos ouvindo e vai dizer assim, poxa, será que isso não se aplica para o meu negócio, né? Será que a gente não consegue aqui ajudar alguém que está ouvindo? Será que eu não estou perdendo dinheiro? Entendeu? É fácil que tenha várias pessoas aqui nos acompanhando e que isso aconteça. Algo que seja popular, possivelmente todo mundo conhece leite condensado. Leite condensado da Nestlé, aquele com a marca Moça, hoje não é mais leite condensado. Foi mudado a fórmula do produto, mudaram alguns ingredientes. O que eu sei dizer para vocês é que agora tem amido de milho e antes não tinha, então é um exemplo, é uma prova de que sim, foi mudado a fórmula, e com essa mudança de fórmula mudou o enquadramento tributário, reduzindo um pouquinho mais de 30% na carga tributária daquele produto. Agora não é mais leite condensado, mas para nós consumidores, na hora de consumir, ainda vai ser chamado de leite condensado. Tecnicamente ele tem outro nome e tributariamente ele traz essa economia. A gente pode ver isso também no sorvete. Sorvete não, desculpa. Antigamente era sorvete. A casquinha de sobremesa de bebida láctea do McDonald's. Ai, nossa, o que é isso? Pô, é sorvete. Uhum. Por que foi feito isso? Para o imposto ser mais baixo. E não é só no Brasil. Até pouco tempo atrás, na Europa, as máquinas fotográficas... máquina fotográfica é uma coisa e filmador é outra, certo?
algumas vezes a gente tem tudo em uma só. Agora, existe uma condição para que ela seja filmadora. Tem que suportar gravações de longo prazo. E não só no Brasil existe esse tipo de estratégia tributária. Lá na Europa, para as importações e para as comercializações, melhor dizendo, o pessoal travava o tempo de máquinas, travava em até 29 minutos e meio, normalmente, de gravação, porque a partir de 30 ela seria enquadrada como filmadora, causando o aumento do imposto. Então, aquelas máquinas amadoras ou semiprofissionais, que é mais para o uso de curta duração, vem com esse limite de menos de meia hora. E se eu quiser comprar um boneco da Marvel nos Estados Unidos? Não tem boneco da Marvel, lá são brinquedos, porque o boneco representa o ser humano e os super-heróis não são seres humanos. Isso foi o que a Marvel falou na Suprema Corte dos Estados Unidos, justamente para a tributação ser mais baixa. E aqui foi uma diferença de quase 50% de redução no imposto, quando eles assumiram que perderam a guerra. Então, os super-heróis não são seres humanos, eles são super-heróis e não tem mais essa humanização do super-herói. Isso nas entrelinhas, porque para o consumidor, para quem assiste os filmes, continua sendo boneco ou super-herói, chama do que quiser, não importa. Exemplos que você dá são muito claros, Léo, e ao mesmo tempo são extremamente sensíveis, sutis. E isso me traz a percepção de que é muito desafiador, de que é quase que improvável, né, que o Rodrigo, que é dono de uma empresa de tecnologia, que é programador, vai ter capacidade técnica e vai se sentir à vontade de pleitear por algo nesse sentido sozinho. Não faz sentido? Total. Né? Então, é fundamental. Eu quero que você fale um pouco aqui de quais são os diferenciais da prestação de serviço de vocês, justamente por, né, se colocar ao lado, né, de como que funciona. Poxa, o Rodrigo tem interesse, né? Como que funciona a metodologia de trabalho de vocês com relação a isso, porque é estratégico, isso já está claro, é consultivo, e ao mesmo tempo que é estratégico e é consultivo, é quase que impossível de eu, empresário, né, pleitear por isso sozinho. A gente está falando de algo muito específico mesmo e sutil. Os exemplos que eu trouxe, o produto final, qual é a variação? O que muda? No caso dos produtos alimentícios, ali o sorvete e o leite condensado precisou... tem uma mudança para o consumidor. No boneco, na filmadora, não. Né? Então, tem coisa que é muito sutil mesmo e a gente só consegue descobrir quando a gente compreende especificamente o que a lei traz e não só a lei. Porque também, de outro lado, de que adianta eu saber a lei? Por exemplo, tem o artigo que fala onde as filmadoras pagam 10 e a máquina fotográfica paga 8. Tá, mas aí se eu interpretar que filmador é uma coisa e máquina é outra, beleza, é isso e pronto. Então eu preciso ter a compreensão dos meus clientes, né, quais são os produtos que eles comercializam ou nas indústrias o que eles fabricam, para eu entender o que eu posso mudar na classificação do item. E aí, um exemplo, se a empresa cria uma filmadora e eu sei que o que diferencia uma filmadora de uma máquina fotográfica é o tempo de filmagem, então, pronto, eu chego e sugiro para a empresa, olha só, nós temos essa oportunidade aqui. Tem como comercializar se travar em 30 minutos? Aí eu vou ter a resposta de quem entende do negócio também. Logo, eu tenho ideias. E quando eu falo em pelo fato de ser tributarista, de olhar para isso, de viver, de respirar esse tipo de coisa, né? Então, compreender a legislação, como funciona. Sozinho, eu consigo fazer onde eu já domino, em empresas que são populares. Quando a gente sai para alguma coisa mais específica, eu costumo pegar o auxílio sempre dos técnicos, engenheiros. A gente estava numa empresa uma indústria de painéis
eles comercializam, eles industrializam painéis para máquinas caldeiras, né? E aí eles vendem para diferentes indústrias. O cliente dele é de diversos segmentos. E muda o tipo do painel, porque projeta de um jeito um pouco diferente para a indústria, de acordo com o que... Especificidade. Isso aí. Até porque caldeira é usada em muitos tipos de indústrias diferentes. Então pode ter indústria alimentícia, como pode ter metal mecânica. E aí alguns componentes no painel que eles fazem são diferentes também. E isso causa a mudança de imposto. E essa indústria acabava pagando sempre a tributação mais alta, porque enquadrava ali, ok, ele serve para esse item. Só que aí quando eu vou vasculhar, né, quando eu fui vasculhar eu percebi, mas nós temos essas outras classificações aqui, por que não utilizar? E aí quem que me dá subsídio para garantir isso? A engenharia da indústria. Então é um trabalho a duas mãos. A nossa metodologia ela consiste em, primeiramente, esse olhar 360 graus da empresa, onde nós identificamos como é o modelo de negócio, como a empresa está comercializando, né? Como ela faz a sua venda, se tem contrato prévio ou não. E aí a gente vai adentrando nessas possibilidades de classificar o item diferente. Então, tem vezes que nós encontramos já na análise que o item ele está enquadrado errado. Ele é outro enquadramento, mas ele está nessa classificação pagando impostos a mais. Então não tem nenhum trabalho de fórmula a ser feito. É só o ajuste contábil matemático, né? Um recálculo. E outras vezes a gente tem que sugerir, como é o caso dessa indústria de painéis, nós tivemos que adaptar alguns componentes para enquadrar o painel de um formato específico. Só que esse painel sendo possível entregar em várias indústrias diferentes. Então, aqui a gente entende a complexidade e, ao mesmo tempo, que eu posso dizer que não parece tão complexo assim, porque é onde eu piso diariamente, né? Sim, é de domínio, né? É meu domínio. E eu entendo que essa tua área, né, do tributário, ela é muito de histórico, né? De você já ter experiência, né? E aí é muito fácil você aplicar um caso, uma tese numa empresa que você já aplicou em 10, né? Então, para aquela empresa identificar isso sozinha é muito mais difícil. Então, para vocês, com a expertise de vocês, identificar possibilidades dentro de uma empresa nova é muito mais fácil, né? Qual que é o tempo, qual que é o processo, qual que é a dificuldade de encontrar essas teses e validar se vale a pena ou se não vale a pena nesse negócio aplicar esse produto, eu consigo, isso vale a pena a gente perder um tempo, né? Para a gente fazer um projeto, fazer um recálculo, fazer uma análise mais profunda. Qual que é essa lógica e como é que funciona isso para vocês? No momento da análise, que é o primeiro passo da nossa metodologia. Então, o primeiro passo é a análise da empresa, de toda a documentação. Aqui é onde a gente vai demandar mais tempo, porque precisamos coletar todas as informações e organizar. Então, vem relatórios de faturamento, de despesas, e a gente precisa abrir para qual é o tipo de receita. Porque, por exemplo, eu posso ter serviço e produto, né? Então, na nossa análise aqui, muitas vezes leva 30 dias só para organizar a informação. A hora que eu olho a informação pronta, é como se eu tivesse um Lego em que eu consigo escolher o desenho que eu quero, sabe? O Lego com várias peças diferentes, ele está desenhado de um jeito, pela empresa, pela cultura, pelo jeito que a empresa conduziu até aqui. Aí eu começo a pegar uma pecinha, se eu mudar para cá, se eu fizer assim, aí eu crio um novo desenho com esse Lego. Perfeito. Então é uma nova estratégia. E aí eu chego para o nosso cliente e apresento. Essa parte, com a informação aqui, eu consigo fazer normalmente em poucas horas. Né? Então é dentro de um dia, em algumas horas. E aí eu só preciso depois fazer uma conferência. A pergunta é, será que eu estou infringindo alguma norma em mexer essa peça para cá? Sim. Porque
eu falo com muito orgulho, com muita satisfação, que nós temos 100% de aprovação em todos os trabalhos que a gente fez. O deferimento veio em todos eles, em cada um deles. E é justamente porque eu sempre faço essa pergunta. Se eu fizer isso aqui, eu vou estar infringindo alguma norma? Tem uma base legal. Tem base legal. E aí, beleza, eu respondo isso. Se eu estiver cometendo algum equívoco, eu preciso redesenhar as pecinhas para colocar uma operação saudável para a empresa. Porque de nada adianta, no meu ponto de vista, né? Não adianta eu economizar hoje, ganhar a curto prazo e lá na frente, gerar um passivo, daqui 5 anos, daqui 10 anos, ter um problema que ele pode ser muito maior do que a multa do tributo. Pode ser um problema que o mercado pode ver isso e manchar a reputação da empresa. Sim. Ficou claro que é rápido, né? Que é ágil. Uma outra pergunta que muitas vezes as pessoas podem ter curiosidade, pode ter até uma certa crença, um certo ceticismo, Léo, mas se eu fizer alguma operação, se eu fizer alguma exigência, se eu me apossar de alguma tese, eu vou estar chamando a atenção do fisco para o meu negócio, né? Eu vou estar colocando um holofote dentro do meu negócio, né? Isso é verdade? É mito? Como que você analisa essa questão? O fisco é responsável por criar a norma e por fiscalizar a norma, né? Até por isso de fisco, então nós como contribuintes temos que alimentar todos os sistemas deles. Então a informação sempre parte de nós e a gente está submetendo a informação lá para o banco de dados do governo. Então, seja com um trabalho de um tributarista ou não, isso está acontecendo, porque o escritório de contabilidade da empresa faz isso mensalmente. A cada emissão de documento fiscal que a empresa faz, isso está indo lá para os cofres, né, ou no caso para os sistemas do fisco. Quando a gente organiza de uma forma nova, eu preciso respeitar a legislação e aí assim eu vou ter segurança de que não vai ter nenhum problema. De qualquer forma, mesmo quando se faz um procedimento errôneo, né, algo que infringe as normas, isso não vai estar atraindo diretamente a Receita Federal pelo movimento de fazer algo, né? O que vai acontecer é o como foi feito. Por isso que é importante também confiar, ou olhar para quem você vai confiar e entregar isso aqui, né? Seja o teu contador ou o teu profissional que vai olhar o tributário da tua empresa. Legal. Tu tocou num ponto bem interessante, porque a gente vê, cara, todas as empresas têm que ter um contador, certo? É obrigatório. Por que eu contrataria uma empresa para fazer uma análise, no caso, vou contratar a Meu Real, se eu já tenho um contador que olha para o meu número, que olha para os meus dados, que olha para a minha situação todos os meses e eu já pago ele para fazer? Por que isso é específico? Por que isso é um outro mercado? Eu quero comparar até mesmo com a pirâmide do empreendedor, né? Muito se vê na administração que no topo nós temos estratégia, no meio nós temos o tático e embaixo nós temos o operacional. Existe a operação que é necessário fazer na contabilidade também. E isso está sempre na mão do escritório de contabilidade. Nós, como tributaristas, não temos o tempo de fazer tudo. Agora, essa parte estratégica que o CEO da empresa está fazendo pela empresa, a gente faz pelo tributário. Então, são coisas complementares. A contabilidade é o como faz ali o dia a dia, né? E nós vamos ir no porquê fazer assim e trazer uma nova forma do como fazer, sabe? Então, criou-se, na verdade, lá nos anos 90, esse segmento complementar, que é que são as consultorias tributárias, complementar à contabilidade, justamente pela alta complexidade de legislação e o alto fluxo da mudança da legislação tributária. E tu vê isso como algo mais contábil do que jurídico ou mais jurídico do que contábil? Porque é meio contaminado, né? Hoje você tem muitos advogados tributaristas, né? Mas tu tem o contador tributarista, que é a função dele, né? Qual que é a diferença entre esses dois atores aí? Eles se complementam? Como é que funciona isso? Se não fossem as discussões jurídicas, muita coisa não sairia do chão, assim. Então,
eu vivi a maior parte da minha vida trabalhando na esfera administrativa. Eu sou contador e não advogado. E muitas vezes eu olhava para a norma e eu era impedido de fazer algum crédito, né, de tomar algum benefício por conta de cultura e não de lei, porque eu olhava assim, tá, aquela lei que ela tá omissa em algumas coisas, e aí quando o fiscal existe um órgão para julgar a esfera fiscal, né, que é o CARF, então substitui o Tribunal de Justiça Comum. E aí o CARF dando procedimento de tal maneira, e eu olhava, cara, não faz sentido. E aí, para mudar isso, é só por via jurídica, discutindo lá no STF, porque no CARF eles vão pelas normas da Receita Federal e logo nós nunca ganharíamos nada, ou muito pouco. Então, uma coisa precisa da outra também, até para que haja a compreensão de como que essa norma pode ser benéfica se a gente olhar do outro ponto de vista. Então, a teoria do jurídico com o cálculo da contabilidade. E aí, até mesmo quando a gente faz os processos de planejar o futuro da empresa, de trazer uma nova estratégia, a gente tem essa multidisciplinaridade lá na empresa, né? Eu sou contador, eu participo, tem mais contadores na equipe e também advogados com uma bagagem já grande tributária, e a gente faz essa troca de ideias multidisciplinar. Perfeito. Demais, demais. Para finalizar, Léo, deixa aí uma dica para quem ficou um pouco mais curioso, para quem ficou um pouco mais atento, né? Para quem realmente se sentiu tocado por esse assunto tributário, né? Como que essas pessoas te encontram, como essas pessoas conseguem acessar mais informações. Enfim, deixa o teu recado final aí para nós. Antes do recado final, se me permite, eu quero só também falar que isso não é só para aqueles grandes. Lá eu trouxe uns 4 exemplos aqui de operações que são grandes, né? O leite condensado, o MEC e tal. Um outro exemplo que eu posso trazer, um grupo de empresas, o Grupo Ferrante de Radiocomunicação, que é um cliente nosso. Eles com 5 segmentos, né? 5 tipos de receita diferente, pagando o imposto de um formato, pagando altas cargas tributárias. Nós organizamos, como eu gosto de brincar de Lego, assim, né, na metáfora, eu troquei os segmentos segregando isso, e a gente separou um pouquinho em 3 operações diferentes, e a economia para eles foi de 40%. Então, eles estão economizando agora 39,5% todo mês na hora de pagar o imposto. Ou seja, isso é para cada uma das nossas empresas, isso não é para o outro, isso eu posso aplicar na minha empresa também. Sempre vai ter algum possível benefício que eu tenho direito a me abonar, sabe? Então não pense que é para o outro, vá atrás também. É algo que existe facilidade, você vai precisar de 30, 40 minutos para conversar com alguém para saber como é o processo. Você não precisa saber a técnica que vai ser usada, você precisa saber como que o profissional, como que nós aqui na Meureal vamos conduzir o processo de trazer uma nova possibilidade para você. E diante disso eu gosto muito de uma frase que eu quero compartilhar com vocês, que todo mundo deve viver isso, né? Quando chove. Quando chove, você fica se perguntando por que está chovendo, ou você corre pegar um guarda-chuva para se proteger? Se quando chove você já vai lá naturalmente se proteger, por que é que tem que encontrar desculpa para tudo? Por que não focar na solução e olhar? Então aqui especificamente no tributário, eu não tenho que ficar pensando, eu já tenho contabilidade para isso. Se tem algo melhor que eu possa fazer, vamos para a solução, vamos para algo complementar, e que você possa na sua empresa agora ter uma estratégia nova que seja mais eficiente, que te permita a lucratividade ampliada. Essa é a minha bandeira, e aqui é o que eu posso fazer por vocês também. Então me encontrem nas redes sociais, @Meureal de volta, ou @Favreto, com 2 T's, Favreto Leonardo, e será um prazer poder falar mais sobre isso também com vocês, e quem sabe até mesmo fazer você economizar 40%. Que demais, que demais. Que bom, Léo, ter você aqui. Franciele, e aí?
ouviu junto conosco, participou junto conosco. Fala um pouquinho como está sendo essa experiência aí de participar do Empresário Sombra. Tudo certo. Nossa, tô gostando bastante. Foi uma surpresa quando o Léo me convidou para participar Acompanhar. acompanhar. E agradeço a oportunidade. Tô bem feliz. Que legal. Primeira vez que participo de um podcast. A JA Junior Equipment, o Evandro, né, o nosso amigo aí de Chapecó, está à frente do projeto também. Parabéns pela dedicação, pela entrega sempre. É difícil explicar o valor de ações como essa, né, Fran? Demais. Muito bom. Pessoal, muito bom, mesa extremamente produtiva, com assunto relevante. Léo, obrigado mais uma vez e voltamos daqui a pouco, né, Rodrigo? Daqui a pouco estamos aí de novo. Valeu, um abraço. Obrigado.